Vocês precisavam ver a cara dos dois. A menina ficou pálida, ficou branca. Ele não sabia nem onde enfiava a cara dele, tipo, me olhando assustado e tal. Aí ele me olhou e falou assim, mas do que tu tá falando e tal? Aí ela baixou a cabeça, ela não falou nada, ela só baixou a cabeça e ela começou a chorar, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei assim, para de fazer de besta, para de fazer de sonsa. Tu acha que eu não sei do relacionamento de vocês dois? Aí eu virei pra ela e falei assim, por que tu acha que eu virei tua amiga? Aí ela me olhou, tipo, assustada, né? Ela entendeu o que tinha acontecido. Aí ele continuou tentando negar, né? E ela era a única que não falava nada. E eu falei pra ele, para de negar, eu não quero mais saber, tá tudo terminado, acabou o nosso relacionamento aqui, acabou nossa amizade aqui, acabou, eu não quero mais saber. Eu só quero que vocês dois estejam cientes que eu estava sabendo de tudo o tempo todo. E ele, puto já da vida, pegou, olhou pra ela e falou assim, tá vendo? E tu ainda queria terminar por causa dela, ela nem liga pra ti. Ele falou assim mesmo pra ela. E aí que ela começou a chorar mesmo. Ele se levantou e foi embora, né? Tipo, ele nem insistiu nem nada. Eu acho que ele já queria me dar o pé na bunda mesmo, mas tava esperando a oportunidade. Sei lá, sei que ele nem insistiu muito, se levantou e foi embora também, nem falei mais nada, deixei ele porque eu também não queria mais falar nada. Ela ficou sentada, né, de cabeça baixa, chorando e tal. E, gente, pasmem, durante todo esse tempo, apesar de eu ter entrado ali na cabeça dela, tal, de eu ter me aproximado por interesse, eu também gostava dela, sabe? Eu tinha descoberto muitas coisas em comum com ela. Então, apesar de eu estar fazendo aquilo com ela, eu também tava sofrendo um pouco por dentro. Daí eu fui e sentei no lado dela, né? Ela olhou pra mim e só sabia pedir desculpa. Começou a chorar e pediu desculpa, que ela tava errada, que ela, quando ela começou a se envolver com ele, ela sabia que ele tinha uma namorada, mas quando a gente virou amiga, ela quis terminar, ela se arrependeu, ela não queria fazer aquilo comigo e tal. Aí eu virei pra ela e falei que eu sabia, que ela sabia que ele tinha uma pessoa e que quando a gente virou muito amigas, ela terminou com ele, que eu tava ciente daquilo. Mas que ainda assim me doeu ela ter levado tanto tempo assim pra terminar e não ter terminado logo de imediato. Acho que ainda assim aquela situação toda me magoava, me deixava triste. Porque apesar de eu ter me aproximado dela por interesse, eu também tinha começado a gostar dela, então eu também tava odiando passar por aquela situação. Ela falou pra mim que ela não terminava com ele antes porque ela gostava dele, porque ela tinha esperança de que ele fosse me deixar pra ficar com ela, porque ela tava apaixonada e tal. E que quando nós viramos amiga, ela resolveu que ela ia deixar ele, que ela não ia ficar com ele, não sei o quê, porque ele não valia nada, ele não me merecia, ele não merecia ela. Enfim, ela me pediu muita desculpa, sabe? Eu falei pra ela que eu perdoava ela, mas que aquela situação toda sempre ia estar ali. Uma pedra em cima da gente, em cima da nossa amizade. E que talvez a gente não fosse voltar a ter as coisas como antes, sabe? Que eu perdoava ela, que eu não ia seguir odiando nem nada, mas que a gente não ia poder continuar sendo grandes amigas. Porque eu sempre ia me lembrar de tudo e assim, eu nunca ia confiar nela e acredito eu que a nossa amizade não ia dar certo. Ela falou que entendia, seguiu me pedindo desculpa e depois ela foi embora. E aí a gente parou de se seguir nas redes sociais e a gente parou de se falar, a gente não tem mais contato. E eu e ele, a gente também não voltou. E hoje eu vejo que sim, eu fui tóxica ao ponto de fazer isso, virar melhor amiga da amante do meu namorado e fazer ela sentir culpada por isso. Viu que eu fiquei doida, né? Eu fui pra cima do meu esposo, eu bati nele, eu xinguei ele, eu ofendi ele, porque eu acreditei nela, né? E ele o tempo todo negando, dizendo que era mentira, que era mentira, que era mentira, que era mentira. E eu botei os dois, assim, frente a frente pra ver quem tava mentindo. Ele continuou negando até a morte. E ela só fazia dizer, porque o tempo vai dizer, porque o tempo vai dizer, porque espera, não sei o quê. Ela nem se defendia. A única coisa que ela sabia dizer é que o tempo ia dizer. E o meu esposo lá, o tempo todo dizendo que era mentira, que ela tava mentindo, que ela era invejosa, que ela era aquilo, que ela era tudo, porque ela queria tudo que era meu. E aí, por um tempo, eu me separei do meu esposo, porque eu não conseguia acreditar nele. Mas a minha mãe e meu pai conversaram muito comigo. Eles sempre falaram, minha filha não acredita nessa menina. Desde quando vocês começaram essa amizade, essa menina sempre quis tudo que era teu. Ela sempre cobiçou as tuas coisas, ela sempre cobiçou as coisas da tua filha. Ela sempre entrou na tua casa com olhar de inveja, então não acredita em tudo que ela fala. Se fosse uma outra situação, se fosse uma outra pessoa, a gente até poderia, investigar a fundo e tal. Mas quando se trata dela, não dá pra acreditar com facilidade. Eu expulsei ela da minha vida, da minha casa. O esposo dela também acabou largando dela porque descobriu o tipo de pessoa que ela era. Não demorou muito, ela perdeu o emprego. Então, assim, tudo na vida dela foi desmoronando, sabe? E meu esposo estava ali o tempo todo atrás de mim, né? E como eu amava muito ele, eu não tinha certeza do que era verdade ou não, eu resolvi voltar e dar mais uma chance pra ele. A minha mãe até hoje, ela brinca, dizendo que ela acha que a menina queria ficar comigo, por isso que ela tentou destruir minha família. Até hoje eu não sei dizer pra vocês se meu marido realmente deu essa pulada de cerca aí ou não. Não sei dizer, também não meta minha mão no fogo, tenho medo de não acreditar 100% nela e quebrar a cara. Mas meio que a gente nem toca mais nesse assunto e tal. Nunca teve provas de que ele fez, mas também nunca teve provas de que não fez. Então a gente meio que resolveu esquecer esse assunto, deixar pra lá. Eu tirei ela da minha vida e, sinceramente, depois que eu tirei da minha vida, parece que as coisas começaram a florescer pra mim. E é por isso que hoje eu digo pra vocês, cuidado com o que vocês colocam dentro da casa de vocês e cuidado quando as outras pessoas falam que aquela pessoa não é a sua amiga. Mas enfim, vocês acham que meu marido tá devendo ou não tá?
Fico tão triste em ver mulheres que sonham, que dão a vida para ter filhos e no final acabam não conseguindo, enquanto outras têm o privilégio de ser mãe e acabam sendo as piores mães desse mundo. Fica aí que tem história nova. Desde pequena, eu via minha mãe apanhar do meu padrasto. E como eu era uma criança, eu não podia fazer muita coisa. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe precisou fazer uma viagem para o interior para cuidar da minha avó que estava doente. E nisso eu acabei ficando com meu padrasto. E foi quando começou toda a série de abusos que ele tentou fazer comigo. Diversas vezes eu acordei de madrugada com ele na minha cama, passando a mão em mim, mas eu fingia que eu estava dormindo porque eu tinha muito medo dele. E naquela época eu não tinha muita noção, não tinha muita consciência de que aquilo era errado e de que eu podia denunciar ele porque de fato eu era só uma criança. Mas ainda assim era uma tortura, porque além de durante a noite ele entrar no meu quarto durante o dia, várias vezes ele ficava me mostrando as partes íntimas dele, sabe? Enfim, aquilo me assustava muito. Mesmo assim, quando a minha mãe voltou de viagem, eu resolvi criar coragem e contar pra ela, porque eu sabia que aquilo não poderia ser normal. Eu não gostava daquilo, eu odiava aquilo. Então eu criei coragem e contei pra minha mãe. E como ele era de fato um cara muito violento, ela resolveu fugir da casa junto comigo e os meus irmãos, no caso a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo. E nós fomos morar em um interior de um outro estado. E lá nós passamos muita necessidade. A minha mãe acabou ficando doente, não podia trabalhar e a gente passava real muita necessidade. Até que chegou um momento em que nós tivemos que morar na casa de outra pessoa de favor porque a gente não tinha mais aonde ficar. Um dia a minha mãe disse que tinha entrado em contato com os familiares que nós tínhamos na cidade onde a gente morava e falaram que o meu padrasto estava muito triste pela nossa partida e tal. Resumindo pra vocês, ele deu uma de vítima pra família e ninguém acreditou em mim. Todo mundo achava que eu estava inventando aquela história só pra fazer a minha mãe se separar do meu padrasto. Então a minha mãe conversou comigo e disse que estava nas minhas mãos o destino dela, de mim e dos meus irmãos. Que se eu tivesse mentido era pra eu falar a verdade, nós poderíamos voltar pra casa e parar de estar passando necessidade, de estar em todo aquele sofrimento. Hoje eu entendo que ela acreditava em mim, que ela sabia que eu estava falando a verdade, mas ela quis entrar na minha cabeça para que eu convencesse a gente a voltar para lá. E foi o que eu fiz. Eu fiquei com tanta pena da minha mãe, dos meus irmãos e por toda a situação que a gente estava vivendo, que eu acabei falando, confessando que eu tinha mentido e nós acabamos voltando para casa do meu padrasto. E eu achando que de repente ele fosse ficar com medo e não ia fazer mais nada, não. Quando nós voltamos para lá, os abusos continuaram e continuaram ainda piores, mas eu já não podia fazer mais nada. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, o meu padrasto tentou agredir a minha mãe novamente fisicamente. Mas dessa vez eu defendi ela. Dessa vez eu peguei uma faca e fui pra cima do meu padrasto pra tentar defender a minha mãe. Mas a reação dela não foi nem um pouco a que eu esperava. A reação dela me destrói por dentro até hoje. Eu criei o filho da amante do meu marido como se fosse meu. Ei, fiquei que tem história nova. Bom, essa moça, ela era empregada doméstica na minha casa. Ela trabalhava, né, no caso, pra mim e pro meu marido. E ela já estava lá há mais ou menos 5 anos. E nós tínhamos uma amizade muito boa. Eu confiava bastante nela. Até que chegou um dia e ela apareceu grávida na minha casa. Mas até então, não era um problema. Eu perguntei pra ela sobre o pai. Ela falou que era um namoradinho que ela tinha, mas que ele tinha assumido, que não queria assumir e tal. Então, como eu vi que era algo que incomodava ela, eu não entrei muito em detalhes, eu não quis invadir mais ainda a privacidade dela. Mas enfim, ela continuou o trabalho dela normal, até aí tava tudo certo. Ela trabalhou na minha casa até mais ou menos 7 meses. Depois disso ela tirou a licença já dela. E até aí tudo bem, eu tava inclusive super ansiosa pela chegada da criança, porque eu gostava muito dela, eu tinha uma amizade muito bacana. Então eu já tinha criado um carinho pela criança, né? Afinal, era filho, além de minha funcionária, era filho de uma amiga minha. Então eu também tava ansiosa pela chegada dele e tava o tempo todo em contato com ela, perguntando como é que ela tava, se ela precisando de alguma coisa, que era pra me avisar quando ela fosse pra maternidade, tudo isso. Até que no dia que ela teve o filho dela, ela não me avisou. Eu só descobri que ele tinha nascido quando eu peguei o telefone do meu marido e vi que tinha uma mensagem dela falando que ela estava indo pro hospital, que ela queria ele lá porque o filho dele estava vindo ao mundo. Ela está separada dele desde que ela descobriu a traição. Eu, entretanto, não estou. De alguma forma, apesar de eu estar apaixonado por ela, eu também ainda tenho alguns sentimentos para minha esposa, sabe? Eu não consigo me separar dela assim tão fácil, também tenho nosso filho e tudo. E ela acabou descobrindo que eu também me envolvi com a mulher dele. Meu coração, ele tá totalmente dividido, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu estou completamente apaixonado por essa nova mulher que entrou na minha vida, também tem a minha esposa, também tem o meu filho. Eu sei que eu ainda tenho sentimentos por ela e eu não sei o que fazer. Completar, o marido da mulher com quem eu tô agora tá com raiva de mim, que eu falei pra vocês que ele era meu conhecido, né? Agora ele tá com raiva de mim porque eu me envolvi com a esposa dele, sendo que ele se envolveu primeiro com a minha esposa. Não faz o menor sentido ele tá com raiva. E a minha esposa, agora que percebeu que pode ser substituída, ela mudou. Se transformou em outra pessoa.
E eu acho que é isso que tá me fazendo questionar se eu devo ou não terminar com ela e dar uma chance pra esse novo amor que apareceu na minha vida. Mas enfim, o que vocês fariam no meu lugar? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. A minha sogra fez um escândalo na minha casa quando ela descobriu que eu ensinei meu marido a cozinhar. E fiquei que tem história nova. Meu marido, ele é filho único, né? E a minha sogra criou ele exatamente como um menino muito mimado, que fazia absolutamente de tudo pra ele. Só faltava dar comida na boca pra ele, pra vocês terem uma noção. Então ele era o tipo de pessoa que não sabia fazer absolutamente nada dentro de casa. Só que assim, isso nunca foi uma coisa que me incomodou, porque a criação que eu tive da minha mãe e do meu pai era justamente essa, que a mulher tinha que arrumar as coisas em casa, que tinha que fazer as coisas pelo marido e tudo. Então o fato dele não saber fazer nada dentro de casa e a criação que ele teve com a mãe dele não me incomodou muito, porque era mais ou menos próximo da forma como eu fui criada pelos meus pais. Quando nós nos casamos, eu fazia tudo dentro de casa. Eu não trabalhava fora de casa, era somente ele. Eu ficava em casa responsável pelas coisas. E até aquele momento estava tudo certo. Só que aí veio o nosso primeiro filho. E com o filho veio uma responsabilidade muito maior. Eu ficava sozinha em casa e tinha que cuidar do nosso filho e cuidar da casa também. Só que pra mim começou a ficar muito desgastante. O meu marido chegava em casa e eu ainda não tinha conseguido fazer o jantar, porque o nosso filho não tinha me dado tempo pra fazer. Então quando eu ia fazer o jantar, eu já ia fazer muito cansada, muito estressada. E aquilo começou a lhe dar muitas brigas no nosso casamento. Até que meu marido teve, assim, a iniciativa de Deus de falar que iria me ajudar no que eu precisasse. Só que aí é que tá o problema, ele não sabia fazer absolutamente nada. Ele não sabia varrer um chão, pra vocês terem noção. Mas nós conversamos e eu falei pra ele que eu iria ensinar ele a fazer algumas coisas que poderiam facilitar ali o meu dia a dia. E eu ensinei ele a cozinhar. E pasmem, ele descobriu que ele ama cozinhar. Então aquilo começou a facilitar muito o meu dia, porque de manhã ele levantava mais cedo, ele fazia o café dele, ia trabalhar. Quando ele tinha as tardes livres, ele vinha pra casa, fazia o almoço, ele fazia o jantar, e ele amava cozinhar. Ele realmente descobriu um hobby ali, sabe, na cozinha. E pra mim era uma bênção de Deus, porque eu não precisava me preocupar mais com a comida. Só que a minha sogra não viu isso com bons olhos. Antes de eu te falar o que foi que ela fez, eu quero te dar um recado muito importante. Quero te indicar um aplicativo novo de investimento americano que tá bombando e dando uma renda todos os dias muito boa. É um aplicativo fácil de utilizar e com uma segurança muito grande. Inclusive, eu te ofereço suporte. Sempre que você tiver problema, eu consigo te ajudar. Prático de usar, seguro de usar e que traz sim uma renda boa todos os dias. Então, se você quiser fazer uma rendinha aí todos os dias, tirar 100, 200, 300, é muito fácil. Entra no link que tá na minha bio, assiste o vídeo até o final para você entender como funciona e entra agora nesse novo método de investimento. Lembrando que é por tempo limitado e já tá saindo do ar, então não perde tempo e acessa lá agora. No dia do aniversário da minha sogra, o meu marido convidou ela pra vir até a nossa casa pra jantar. Como ele era filho único e a minha sogra também já era viúva, ele chamou ela pra vir comemorar o aniversário com a gente. Vamos fazer um jantar com um bolinho, cantar parabéns, tudo muito bonitinho. Quem estava cozinhando pra minha sogra era ele. Quando ela chegou na casa, ela perguntou o que ia ter de jantar, se eu estava precisando de alguma coisa e tal. Aí eu peguei e falei pra ela assim, quem tá cozinhando é o fulano de tal, a senhora pode ir lá ver se ele tá precisando de alguma ajuda. Quando eu falei que era ele que tava cozinhando, ela arregalou os olhos e falou assim, como assim tu botou o meu filho pra cozinhar? Isso tá muito errado. Você é a mulher e o seu lugar é na cozinha e o dele é aqui na sala. Meu pai e toda a minha família soube de tudo isso, ele já veio logo me criticando, me xingando, me ofendendo, falando que não tinha necessidade de ter feito uma coisa dessa, já que meu irmão não tinha feito de fato o ato, sabe? Que o que ele tinha feito com a minha filha era só uma brincadeira. Aquilo me indignou num nível e eu fiquei com tanto nojo, com tanta raiva, com tanto ódio. Falei pra ele que eu esperava uma atitude muito melhor dele, afinal se tratava da neta dele também. Era uma criança extremamente indefesa. Meu pai, no momento de raiva, ainda falou pra mim e pro meu marido que se por acaso meu irmão viesse a ser preso, ele não sabia nem o que ele poderia fazer com a gente, num tom de ameaça mesmo. Eu falei pro meu pai que ele não ia ser preso porque ele era de menor. O que ia acontecer é que muito provavelmente ele ia ser encaminhado pra fazer tratamento psicológico e afins e que realmente era uma coisa que ele precisava, que ele necessitava. Porque quantas meninas mais ele ia ter que fazer aquilo pra o meu pai e minha família entender que ele precisava de tratamento? E eu falei pro meu pai que se a gente não tivesse denunciado, não tivesse tomado as medidas cabíveis, era até capaz de tirarem a minha filha de mim e levar para o conselho tutelar. Por quê? Iam dizer que a gente estava sendo negligente com a nossa própria filha. E o meu pai ainda teve coragem de dizer que ele preferia que tivessem tirado a nossa filha do que o filho dele ser preso.
E bom, diante de tudo isso, aconteceu o que eu falei pra vocês, ele não foi preso, porque ele era de menor e tal, mas ele foi encaminhado pra fazer vários tratamentos e afins, psicólogo, psiquiatra e tudo. E daí eu e meu pai, desde então, a gente nunca mais voltou a se falar. Eu bloqueei ele de tudo, eu não quis mais contato nenhum com ele, com a minha família, e nem eles também quiseram comigo, porque eu simplesmente quase destruí a vida do meu irmão, que agiu naquele jeito porque ele era uma pessoa doente. Hoje em dia, quando eu sei que eles estão no lugar, eu tenho nojo, a minha pressão baixa, eu passo mal e eu não quero estar perto. Pra mim, o que vale mesmo é proteger a minha filha. Mas enfim, essa é a minha história. Ele falou que ela tava brigando muito com ele, que ela tava perguntando pra ele onde é que eu morava, que ela queria vir na minha casa falar com os meus pais, porque aquilo era muita safadeza, que não sei o quê. Além da gente ser prima, eu ainda era filha do cara que ela odiava, né, o vulgo irmão dela. E eu me desesperei, tipo, como é que eu vou contar pro meu pai que eu passei a noite na casa da irmã que ele tanto odeia e ainda por cima no quarto com o filho dela fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo. Falei pra ele que não, que era pra ele controlar ela, dar um jeito, ela não podia ir na minha casa e tal. Aí ele falando que ia dar um jeito, que ia dar um jeito. Enfim, fui pro meu estágio. Mas a mulher, né, consultando um parente aqui, um parente ali, acabou descobrindo onde a gente morava. Quando eu voltei do estágio, lá estava ela na minha casa falando com os meus pais. Quando eu entrei, tava ela, o menino com quem eu tava, né, que tinha ficado. Tava minha mãe e meu pai na sala. A minha mãe tava me olhando com uma cara, tipo, mana, tu tá lascada, tu tá, ó. E dele me olhava com uma cara de quem tava, assim, me odiando, sabe? Querendo me comer viva, de tanta raiva. Aí eu peguei, parei perto dele e tal, e meu pai veio e perguntou se era verdade o que ela tava falando, e eu falei que era. Mas eu disse que em minha defesa eu não sabia que ela era minha tia, que ele era meu primo, eu não sabia de nada. Então, tipo, pra mim foi uma surpresa também. Aí ele falou que entendia e tal, que tava certo, a gente não sabia, mas que a gente tinha que se afastar, porque aquilo era errado, porque era pecado, que não sei o que, não sei o que. Começou aquele negócio de primo ficando com primo. E eles, tipo, primeira vez tudo bem, não sabiam e tal, mas agora já estavam sabendo, então não podia acontecer mais. Aí eu falei assim, mano, tipo, vocês armaram um escândalo por causa disso, que realmente eu perdi até a vontade de ficar com o menino. Nem que vocês deixassem, eu até perdi a vontade. Porque foi um escândalo por causa de uma besteira. Aí depois a gente conversou, eu e ele e tal, e a gente decidiu que não ia mais ficar mesmo. Que nós poderíamos ser amigos. Que, tipo, se os nossos pais não queriam se falar, o problema era deles. Mas a gente não tinha por que comprar a briga deles. Então a gente decidiu que nós iríamos ser amigos. Que nós iríamos ter um contato ali de primos e tal, ter uma relação normal. E aí já faz um tempo que isso aconteceu. Foi, inclusive, antes da pandemia. Hoje em dia eu considero ele um dos meus melhores amigos. Eu tenho muita consideração, muito carinho por ele. Ele também tem muita consideração, muito carinho por mim. A gente realmente nunca mais ficou desde aquele dia. A gente nem sequer fala desse assunto. Literalmente, ele virou um irmão pra mim. Eu frequento a casa dele, hoje em dia a minha tia já me trata bem, né? Ele frequenta a minha casa, meu pai também trata ele bem, mas os nossos pais ainda não voltaram a se falar. A gente também não se mete no assunto deles, até porque a gente nem sequer sabe o que foi que aconteceu, eles não falam, e pra gente é melhor ficar neutro em toda essa situação. Mas enfim, foi isso. Quando ela falou aquilo, eu nem tive coragem de reagir, de falar nada de volta, sabe? Eu fiquei completamente em choque. A minha mãe, que tava do meu lado, também ficou em choque. A gente não tava nem acreditando que ela tinha falado um absurdo daquele, sabe? Então eu simplesmente não falei nada. Minha mãe também não falou nada. Ela só falou isso e saiu do quarto. A minha mãe virou pra mim e falou que era a melhor coisa que poderia acontecer com meu filho, que ele crescesse longe dela. E eu falei que eu concordava, que se fosse pra ela tratar ele dessa forma, eu também não fazia um mínimo, pingo nenhum de questão que ele tivesse convivência com ela. Porque ela não foi a única da família dele que virou as costas pro meu filho. Foi ela, o marido, as irmãs do meu namorado também viraram, as tias, todo mundo que estava tão feliz com a minha gravidez, quando viram a cor da pele do meu filho, todas viraram as costas pra mim. E aquilo me deixou muito triste. Eu sei que muita gente vai pensar, mas nem é tua família. Mas por que ficou triste? Só ignora, deixa pra lá, vai viver tua vida, tu não precisa deles e tal. Eu fiquei triste pelo meu filho, porque quando ele crescer e quiser saber da família do pai dele, e vai descobrir que a família não quer ter ele por perto só por causa da cor da pele dele, eu imagino o quanto isso vai machucar ele futuramente. Mas é óbvio que se eles não queriam ter contato nenhum, eu também não ia fazer questão, eu também não ia atrás. Foi o que eu fiz. Os meus pais, graças a Deus, sempre me ajudaram muito, nunca me deixaram na mão. Eles são extremamente apaixonados pelo meu filho, eu também. E a gente é muito feliz. Hoje meu filho tá com 2 anos e ele nunca teve
sequer um contato nenhum com a minha ex-sogra, com as minhas cunhadas, com ninguém da família do pai dele. Eu sei que agora, atualmente, ele não sente falta, ele não entende e tal. Então ele vive extremamente feliz, mas eu sei que daqui com os anos é uma coisa que vai atingir ele, indiretamente ou diretamente, a gente não sabe. E eu fico muito preocupada sobre o quanto isso vai abalar ele, porque a criança já nasceu embaixo de um racismo e de um preconceito da própria família, e isso pra mim é muito triste. Não sei como é que vai ser o nosso futuro, mas eu vou tentar proteger ele ao máximo dessas pessoas. Bom, o futuro a Deus pertence, né? Daqui a uns anos a gente vê o que faz pra que isso não atinja ele de uma forma tão ruim. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Eu descobri que eu era amante atendendo a mulher dele na loja onde eu trabalhava. Ei, fica aqui a história nova. Tudo isso aconteceu quando nós já estávamos há mais ou menos uns 2 meses namorando. Isso namorando, porque antes disso foi mais uns 3 meses só ficando, só desenrolando e tal. Parecia ser um relacionamento, ó, super saudável. Ele já conhecia a minha família, todo mundo gostava dele e tal, mas eu não conhecia a família dele. Porque, segundo ele, ele morava sozinho na cidade onde a gente morava e a família dele era toda do interior e tal. Mas ele sempre vivia dizendo que ele ia marcar um final de semana, um feriado, pra me levar pra conhecer a família dele. E até aí, ok, né? Ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele era muito bem sucedido. Então, eu conhecia um dos apartamentos dele, eu vim descobrir isso depois, né? Ele sempre me levava lá e eu achava que lá era a casa dele, até eu descobrir depois que não era a casa dele, que era só um dos apartamentos que ele tinha, que ele alugava, acho que naqueles meses estava desocupado. Então, ele me levava lá pra fingir que era o apartamento dele, que era a casa dele onde ele morava. Então, assim, como que eu ia imaginar que ele era casado, né? Aqui, ele tinha uma casa onde ele me levava. Ele já era um cara mais maduro, sabe? Então, ele não tinha redes sociais. Só eu tinha, então, como ele não tinha, eu entendia que ele não gostava e tal, então também não tinha como saber que ele era casado através das redes sociais. Enfim, nosso relacionamento estava indo tudo perfeito, tudo às mil maravilhas, eu estava extremamente apaixonada por ele, estava indo tudo muito bem. Até que chegou o momento da bomba explodir de vez. Antes de eu te contar como foi que aconteceu, eu preciso te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e está precisando ter a sua rendinha extra ou ter a sua independência financeira, entra no link que tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que a minha amiga Ana tá mudando vidas todos os dias. E cada vez mais eu recebo feedbacks de pessoas que mudaram de vida trabalhando com a internet e trabalhando de casa. Então, se você quer saber como trabalhar da sua casinha ou de qualquer lugar que você estiver e fazendo uma rendinha maravilhosa todos os dias, entra agora no link que tá na bio e fala com ela. Bom, eu trabalhava em uma loja do shopping, era uma loja de uma marca muito grande, então era uma loja onde só pessoas que tinham muito dinheiro frequentavam, porque eram peças muito caras. E eu trabalhava lá. Essa mulher veio, entrou na loja e eu fui direto atender ela. E ela era aquele tipo de pessoa extremamente simpática, sabe? Que falava com todo mundo e tal. Ela acabou de te conhecer e já contava a vida dela todinha, ela era esse tipo de pessoa. Então, quando ela veio, eu comecei a atender ela pra ver o que ela queria. Ela foi me falando como ela gostava, ela tava com a filha dela, e a filha dela também tava, tipo, escolhendo as coisas, e a gente conversava. Realmente era uma mulher bem tagarela, falava de tudo. Mas ao mesmo tempo muito simpática e muito educada. Enfim, no meio de todo o atendimento, a gente conversando, eu já tinha notado que a filha dela tinha um rosto muito familiar, mas eu não conseguia identificar com quem que ela se parecia. Eu só achava muito familiar, mas eu não conseguia identificar, sabe? Enfim. E aí, no meio de toda a nossa conversa, ela acabou soltando que além das coisas que ela estava comprando pra ela, ela também queria comprar um negócio pro marido dela, porque era aniversário dele no outro dia. E ela ia comprar o presente pra ele e tal. E aí, no meio de toda a conversa, ela acabou soltando o nome dele. Aí, tipo, era o mesmo nome do meu namorado, né? Mas poderia ser uma extrema coincidência. Só que quando ela falou o nome dele, eu falei, cara, é o mesmo nome do meu namorado. O aniversário do meu namorado é amanhã também. Aí eu olhei pra filha dela e foi aí que eu identifiquei que a filha dela era a cara do meu namorado. Então, assim, o marido dela tinha o mesmo nome do meu namorado. Faziam aniversário no mesmo dia. E a filha dela era a cara do meu namorado. O que poderia ser? Pra vocês verem como a vida é e como nada fica escondido por muito tempo, né? A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia em que eu expulsei o meu pai do meu casamento. Fica aí que tem história nova. Eu venho de uma família que não é nem um pouco religiosa. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem eu era também. Só que assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que nunca gostei de estar em festa, bebida, cigarros, nem nada do tipo. A minha família, pelo contrário, sempre gostou muito de beber e tudo. Então era super normal pra gente. Quando eu entrei na faculdade, conheci um grupo de amigos que eles eram evangélicos. E eles me convidavam várias vezes pra conhecer a igreja deles. E como eu era muito preconceituosa nesse sentido, porque eu tinha uma visão dos evangélicos na minha cabeça,
cabeça, eu nunca aceitava ir. Mas de tanto eles insistirem tanto, eu acabei aceitando. Quando eu fui pra igreja que eles me convidaram, eu gostei muito do ambiente, das pessoas, de tudo. Eu realmente me encantei. Então eu comecei a frequentar essa igreja junto com eles porque eu queria e porque eu gostava e porque eu me sentia bem. E com isso eu fui mudando a minha visão e o meu pensamento acerca de tudo. E fui me transformando. A minha família não ficou nem um pouco feliz pelo fato de eu estar envolvida dentro da igreja e por estar mudando a minha concepção de tudo. Jamais cheguei na minha casa e falei pra minha mãe e pro meu pai que eles não tinham que viver daquele jeito, que eles estavam errados ou coisa do tipo. Mas eu estava optando por viver diferente. E eles viviam me criticando, falando que era uma coisa passageira, que eu só tava lá por causa dos meus amigos, que uma hora eu ia cansar, que eu ia sair e tal, mas eu acabava nem dando muita confiança. Mas enfim, eu conseguia levar a minha vida daquele jeito. Eu conheci um rapaz dentro da igreja e esse rapaz ele vinha de uma família bem tradicional. E aí nós nos conhecemos, começamos a namorar e uns 2 anos mais ou menos depois ele me pediu em casamento. A minha família nunca aceitou esse relacionamento. O meu pai então odiava ele porque ele falava que ele era muito certinho, que ele era muito engomadinho, que não sei o que e tal. Justamente porque meu namorado também não gostava de festa, bebida, de absolutamente nada. E a minha família não aprovava o nosso relacionamento, só pelo fato dele ser evangélico. Mas eu penso que quem tinha que gostar e quem tinha que aprovar era eu, então pra mim tava tudo perfeito. Quando ele me pediu em casamento, eu aceitei e nós começamos a organizar o casamento. Como eu falei pra vocês, antes mesmo de eu entrar pra igreja eu já não gostava. E depois que eu entrei, eu continuava não gostando do mesmo jeito. Então eu e meu noivo, nós concordamos que não iríamos servir bebida alcoólica no nosso casamento, que nós não queríamos bebida alcoólica, porque ia contra o que a gente vivia, o que a gente queria, o que a gente gostava. E eu cheguei pra minha família e falei, gente, nós não vamos servir bebidas alcoólicas. Aí meu pai começou a falar, não, mas tem que ter bebida, como assim? Um casamento sem bebida não é um casamento, não sei o que, Deus me livre no casamento que não tem bebida. Eu falei, pai, mas não vai ter, nós não vamos servir. Não, mas não tem problema, eu vou pegar a minha cuba, eu vou colocar minhas bebidas e eu vou levar pra lá. Já que vocês não vão servir, eu vou levar. Eu falei, não, você não vai levar, porque nós não vamos servir e também não está autorizado nenhum convidado a entrar com bebidas. Eu literalmente não quero bebidas alcoólicas no meu casamento. E foi uma briga sem fim por causa disso. E, gente, assim, se o meu pai tivesse chego pra mim e falado, poxa, filha, será que eu posso levar a minha bebida, já que você não vai servir e tal, não sei o quê? Eu acho que eu teria concordado. Mas o que me irritou foi o fato dele e a minha mãe simplesmente falarem, não, se tu não vai servir, eu vou levar. E eu falei, não, eu não quero não, mas a gente vai levar. Não tô perguntando se tu quer ou não, a gente vai levar. Isso foi o que me irritou. Mas eu falei, eu deixei bem claro pra eles que não ia entrar, que eu não ia deixar. Beleza. Nunca mais tocamos no assunto e eu achei que tava tudo resolvido. Chegou o dia de casamento, tava todo mundo lá, estávamos na cerimônia, tudo muito lindo. Quando nós fomos para a recepção, quem me entra com uma cuba cheia de cachaça no meu casamento? O meu pai e a minha mãe. Quando eu vi eles entrando com aquela cuba, eu fui até eles, na maior delicadeza, e falei, o que é isso aí? Meu pai falou assim, as minhas bebidas. Eu falei, pai, mas o que foi que nós combinamos? Que eu não queria bebida no meu casamento. Ele falou, não, a gente não combinou nada. Você falou que não queria, eu falei que ia trazer e ficou por isso mesmo. Eu falei, tá, mas é o meu casamento, é a minha festa, é a minha regra. Eu disse que não queria, mesmo assim o senhor tá trazendo. E ele falou pra mim, Deus me livre, está em um casamento que não tem bebida. Eu falei assim, então Deus está te livrando, pode ir embora. Parte 2. E aí, gente, foi a maior confusão, né? Meu pai foi pra cima dele, ele tava armado, as pessoas estavam desesperadas com o que poderia acontecer. Conseguiram segurar o meu pai, mas ele ainda chegou a machucar um pouco esse meu primo e foi muita confusão. Minha mãe tava extremamente envergonhada, né, de ter sido pega naquela situação e o meu pai nesse dia foi muito violento, então ele bateu muito na minha mãe, ele só não bateu mais porque o meu avô acabou intervindo naquela situação toda. E aí não foi pior. Mas meu pai se separou da minha mãe e ele acabou indo embora de casa. Ele literalmente me abandonou lá com ela e eu fiquei morando com ela na capital. Mas as coisas só foram piorando, né? Eu fiquei muito traumatizada, eu fiquei tendo crises, as minhas notas na escola eram baixas, eu brigava muito com a minha mãe também se afundou numa depressão muito grande, ninguém entendia por que eu era daquele jeito, todo mundo falava que era pura rebeldia. Mas a verdade é que eu não conseguia contar o que tinha acontecido comigo, né? Até que depois de um tempo meu pai acabou perdoando a minha mãe e eles voltaram a se relacionar de novo e tal, mas meu pai continuou sendo uma pessoa muito violenta e sempre batia na minha mãe, era uma coisa só. Eu só consegui de fato contar pra minha mãe, pro meu pai o que aconteceu comigo quando eu já tava ali por volta dos meus 16 anos. A minha mãe, coitada, se sentiu extremamente culpada de nunca ter percebido e ainda ter se envolvido, né, com esse rapaz. Meu pai estava disposto a viajar para o interior e ir atrás desse meu primo para fazer o pior que vocês podem imaginar, mas graças a Deus ele acabou não indo e o desastre
desastre, não foi maior. Mas aquilo acabou acarretando mais brigas ainda no casamento dos meus pais, porque ele culpava ela muito por tudo. Até que eles se separaram de novo e o meu pai foi embora, mas depois de um tempo ele teve algumas doenças e acabou falecendo. Fiquei morando com a minha mãe, mas eu não me sentia muito confortável de estar morando com ela. Eu sei que de fato ela não tem culpa, né? Porque, tipo, não é como se ela tivesse ido lá e falado pra ele fazer ou apoiado, coisa do tipo, mas eu não me sentia confortável de morar com ela, sabe? Então eu acabei saindo da casa e hoje em dia eu moro com o meu namorado. Eu tenho 24 anos, ele sabe de tudo, ele me apoia, ele me ajuda pra caramba. Infelizmente a minha mãe tá em uma depressão muito grande. Eu tento ajudar ela da forma que eu posso, eu não abandonei a minha mãe, mas tem sido muito difícil porque eu tenho os meus próprios traumas pra lidar. Eu sei que pra gente ajudar alguém a gente precisa estar bem também, né? Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Realmente preciso da opinião de vocês nessa história, porque é de fato muito polêmica. Eu peguei a minha prima, de 39 anos, mantendo relações com o meu filho de 16 anos. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu tenho 43 anos e como falei pra vocês anteriormente, meu filho tem 16 anos. Eu já sou divorciada do pai dele, então até então morávamos só nós dois, eu e meu filho. Essa minha prima, ela é uma prima, tipo, muito distante, sabe? E ela tem 39 anos. Ela tava passando por um momento na vida dela onde eu precisei ajudá-la. Ela tava desempregada, não tinha onde morar, tava tendo problemas de relacionamento. E aí eu resolvi ajudar ela e acolher na minha casa até que ela conseguisse se recuperar. Por que que eu fiz isso? Houve um momento em que a minha mãe ficou muito doente e essa minha prima, ela é enfermeira. A minha mãe morava muito perto dela, na mesma cidade. Então, quando a minha mãe ficou doente, ela foi pra casa da minha mãe e passou dias cuidando da minha mãe até ela se recuperar. Então, quando a minha prima começou a passar por essa situação, eu me senti em dívida com ela por tudo que ela tinha feito pela minha mãe. Então, eu resolvi que eu ia acolher ela na minha casa e ajudar ela até ela se recuperar. Pausa aqui na história rapidinho pra te dar um recado muito importante. Quero indicar pra vocês um aplicativo que eu fiz alguns testes recentemente, que é um aplicativo que ele não é brasileiro, tá? Ele é um aplicativo de fora. E dentro desse aplicativo dá pra você tirar uma rendinha bem bacana. Ele é um novo investimento americano. Não é venda de curso, não é blazer. É algo que veio de fora e o salário inicial é de 300 até 500 por dia. Vou deixar o link com toda a explicação disponível pra você que tiver interesse e quer saber mais sobre isso aqui na minha bio, tá? Mas corre logo porque é limitado. Em breve eu vou estar tirando. Então aproveita essa oportunidade. E, gente, assiste o vídeo até o final pra você ter acesso, beleza? Corre lá agora. Ela também tinha uma filha que era adolescente, mas a filha dela não ligava muito pra ela. Elas tinham uma relação péssima, então elas não conviviam. Quando ela chegou na minha casa, ela se demonstrou uma pessoa assim muito responsável, muito grata. Eu tinha alguns gatos e ela cuidava muito bem deles, ela limpava a casa, ela lavava a louça, mesmo eu falando pra ela que não era necessário ela fazer aquilo, mas mesmo assim ela fazia. Dizia que era uma forma dela compensar por eu estar deixando ela ficar na minha casa. E ela também se dava muito bem com meu filho, eles conversavam muito e tal, e quando eu saía pro trabalho eles ficavam sozinhos, eles viviam conversando assim pela casa, mas eu não via maldade naquilo, afinal ela era minha prima, parente dele, era muito mais velha, e o fato deles se darem bem pra mim era bacana. Mas enfim, em uma noite eu estava dormindo e eu acordei no meio da madrugada com muita fome, porque nesse dia eu tinha chego muito tarde em casa do trabalho, e eu simplesmente passei pro quarto e dormi, e eu dormi sem jantar. Então eu acordei no meio da madrugada com a minha barriga roncando de fome, tava com muita fome. E aí eu resolvi descer e ir até a cozinha pra comer alguma coisa. Quando eu desci, eu tava descendo, tipo, muito devagar pra não fazer barulho nem nada. E eu percebi que a televisão da sala tava ligada, bem baixinha, mas estava ligada. Aí eu achei meio estranho, eu fiquei até com medo de ter entrado alguém na casa. Então eu comecei a descer cada vez mais devagar, sabe? Sendo extremamente silenciosa. Mas quando de fato eu entrei na sala, eu olhei em direção ao sofá, me deparo com a minha prima nua, com o meu filho nu, fazendo as coisinhas que vocês já imaginam. Parte 2. Gente, eu tô assim, muito, mas muito afim do namorado da minha irmã. Ei, fica aqui a história nova. Eu me matriculei em uma academia que ficava, tipo assim, perto do meu trabalho, sabe? Não ficava perto da minha casa, mas ficava perto do meu trabalho. E nessa época eu estava namorando, só que o meu relacionamento tava, tipo, muito desgastado. Eu tava literalmente só procurando um motivo pra terminar aquele relacionamento, só que eu não tava achando o que fazer pra terminar. Mas beleza, esse era o menor dos meus problemas. Nessa academia tinha um instrutor que desde que eu cheguei no primeiro dia, ele não parava de me olhar.
E assim, eu também não conseguia parar de olhar pra ele. Ele realmente era uma pessoa que chamava muito atenção. Então ele começou ali a despertar um negócio dentro de mim e tudo, mas eu estava namorando, né? Enfim, a gente ficava se encarando o tempo todo enquanto eu estava na academia. Só que é aquela questão, eu tinha namorado, né? Então eu não ia lá falar com ele, conversar com ele ou coisa do tipo. E nem ele vinha falar, nem conversar comigo. Até porque diversas vezes o meu namorado já foi me buscar na academia e ele viu. Então a gente só trocava olhares, sabe? A gente nunca trocou uma palavra sequer. Mas é aquela coisa, quando você tá em um relacionamento onde você só tá esperando um motivo pra terminar, você já começa a olhar pra outras pessoas e a se interessar por outras pessoas. Não tô dizendo que é uma justificativa pro que eu tava fazendo, porque eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, se o relacionamento não tava bom, se queria ficar com outras pessoas era só terminar, não sei o que. Mas, gente, o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Mas, enfim, o ponto dessa história não é essa. Beleza, já fazia aí uns 2 meses que eu tava nessa academia e a gente só se encarando, a gente só se olhando, sem trocar uma palavra, sem trocar um risinho sequer. Enquanto ele tava aqui, ó, só na minha cabeça. Eu tava só imaginando, tava só sonhando. Aí também eu já tinha saído da casa dos meus pais, né? Não morava mais com eles e tal, morava sozinha na minha casa própria e tudo. E assim, eu já não tava mais tanto por dentro da vida da minha irmã, no sentido de, tipo, eu não sabia com quem ela saía, com quem ela deixava de sair, com quem que ela ficava, com quem que ela deixava de ficar, enfim, eu já tava por fora ali da vida dela social. Até que eu fiquei sabendo que a minha irmã estava namorando e tal, mas eu não sabia exatamente com quem, até porque ela sempre foi muito discreta, ela não era de postar foto, nem nada do tipo em rede social. Então não sabia exatamente com quem que era. Até que ela foi e marcou um almoço na casa da minha mãe, né, dizendo que ela ia levar o namorado dela pra apresentar pra família e tal, e que era pra eu ir. Enfim, porque ela queria apresentar ele pra mim também, afinal era irmã dela, né? E aí eu fui, né, gente? Tipo, normal, eu conheci o namorado da minha irmã, nada demais. E justamente nesse mesmo dia, antes de ir pro almoço, eu tive uma briga muito feia com meu namorado, onde a gente terminou. Finalmente eu consegui terminar com ele. Foi uma bênção na minha vida esse dia. E aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Feliz da vida, porque eu tinha conseguido me livrar do traste, né? Eu já tava pensando, né? Ah, a partir de amanhã eu vou começar a criar coragem, eu vou dar um jeito de falar com aquele cara da academia. Agora que eu tô solteira, eu não preciso mais ter medo de que vai ter alguém me vigiando ou coisa do tipo. Vou falar com ele, quero muito ficar com ele e tal. E fui pra casa da minha mãe, né, com esse pensamento, já pensando no dia seguinte que eu ia falar com o tal instrutor da academia. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, aí beleza, nós estávamos lá, ainda não tinha chego. Não demorou muito, o namorado da minha irmã chega. E quando ela veio me apresentar, adivinha quem era? O instrutor da academia. O que eu estava disposta a falar no dia seguinte pra começar a dar em cima dele. No meio de toda a confusão, veio uma galera pra cima da gente pra tentar me tirar de cima dela, né? E eu tava, tipo, com muita raiva, aquilo tinha me abalado pra caramba, gente. Eu fiquei arrasada e saiu uma força de mim que eu não sei de onde foi que saiu. Aquela raiva toda, eu não sei, me transformei em outra pessoa. E aí, tipo, meu marido veio, me levou pra casa e quando nós chegamos em casa, ele foi perguntar o que tinha acontecido. E foi que eu falei pra ele o que ela tinha dito. Pelo menos nessa hora ele me defendeu, ficou do meu lado. Ele ligou pra ela, primeiro perguntou como é que ela estava e depois ele falou um monte de coisa pra ela. Disse que ela não tinha o direito de falar aquilo pra mim. Não esperava que ela fosse uma mulher tão cruel e vocês acreditam que ela negou tudo? Ela falou pra família que eu simplesmente fui agressiva com ela, que eu simplesmente tinha inveja dela porque ela podia ter filhos e eu não, e por isso eu tinha batido nela. Ninguém da família acreditou que ela tinha falado aquilo pra mim. Graças a Deus, a única pessoa que acreditou em mim de fato foi o meu marido, porque ele já conhecia a peça, né? Já conhecia a mãe dele, já sabia como ela era, então sabia que ela tinha sim capacidade de falar uma coisa daquelas pra mim. Então ele falou muita coisa pra ela, disse que não acreditava em como ela podia ter sido tão cruel e tudo. E ela negou o que pôde, mas meu marido não acreditou nela. E desde esse dia eu nunca mais voltei na casa da minha sogra e ela também não frequenta a minha casa. Ela fica falando por aí que ela só vai voltar a falar comigo se eu pedir desculpas pra ela, mas eu já falei que eu não vou pedir desculpas. Porque ela me ofendeu num nível muito baixo, até pra ela eu achei aquilo muito cruel. E eu já falei pro meu marido que quando a gente conseguir o nosso filho, porque nós já demos entrada em um pedido de adoção, não vou deixar ela ter muita proximidade com meu filho, porque vai saber se ela vai tratar ele da forma correta, porque se ela fala pra mim que eu não tenho capacidade de ser mãe, o que ela vai fazer com uma criança que não é do sangue dela? Sabe? Eu não sei o que vai passar na cabeça daquela mulher. Então eu já falei pro meu marido que ela não vai ter tanta proximidade assim com ele e o meu marido, graças a Deus, concorda comigo. O meu marido continua frequentando a casa dela, né? Afinal, é mãe dele, não vai parar 100% de falar com ela, mas ele não deixa mais ela me ofender. A partir desse dia ele tomou uma decisão e ele não deixa mais ela me ofender, não deixa mais ela falar de mim, não deixa mais ela se intrometer de nada, porque ele viu que naquele dia ela me machucou num nível muito profundo e que eu nunca vou perdoar ela por isso. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.
Os mesmos criadores de Minha Sogra Queria Ir Pra Lua de Mel, vem aí, Minha Sogra Queria Participar do Dia dos Namorados. Gente, o que tá acontecendo com essas sogras? Ei, fica aí que tem história nova. Bom, vamos lá, né? Era o meu primeiro dia dos namorados com esse meu namorado. Nós estávamos juntos há 4 meses e íamos comemorar o primeiro dia dos namorados. Desde quando ele me apresentou pra mãe dele, eu já tinha notado que ela não gostava muito de mim. Nem ela e nem a irmã dele. Tipo, na minha frente elas me tratavam bem, educadas e tudo. Mas por trás eu sabia que elas metiam o pau em mim, sabe? Falavam muito mal de mim mesmo. Eu nunca vou entender esse negócio de mãe ter ciúmes do filho, sabe? Eu nunca vou entender, tipo, por que eu não posso dar uma chance pra minha nora, ver se ela vai fazer ele feliz, tudo. Nunca vou entender a mãe não querer que o filho namore com ninguém. Enfim, mesmo assim, o meu namorado apenas falava que era pra eu ignorar e tal, que ela não ia se meter no nosso relacionamento. E eu falava pra ele que, beleza, que eu ia ignorar, já que ele tava dizendo que ele não ia deixar ela se enfiar no nosso relacionamento. Eu acreditei nele e eu simplesmente ignorava. Toda vez, gente, que ele comprava alguma coisa pra mim, ela ficava reclamando porque que ele não comprava pra ela também. Qualquer coisinha, gente, qualquer besteira, mas o auge pra mim foi em um dia em que nós fomos no cinema. Esse dia nós íamos voltar pra dormir na casa dele. Lá no shopping onde ficava o cinema, tem aquela loja vermelhinha, né, que é cheia de promoções e tal. Tava rolando uma super promoção de chocolate, sabe? De leve tantos por tal valor, enfim. E ele sabia que eu era muito fã de chocolate, então ele comprou muito chocolate pra mim. No caminho pra casa, ele até perguntou se eu poderia dar alguns pra mãe dele, porque ela também gostava muito de chocolate e tal. Quando nós chegamos em casa, antes de eu dar o chocolate pra ela, ela já começou a reclamar que ele não tinha levado nada pra ela, porque ele sabia que ela gostava, que não sei o quê. Começou a reclamar por causa do chocolate. E aí eu fui e entreguei pra ela uma barra e falei que não precisava ela brigar e tal, porque ele já tinha dito que era pra eu dar pra ela alguns. Aí foi que ela acalmou, mas tipo, foi o auge pra mim ela brigar por chocolate, sabe? Mas enfim. Chegou o nosso então primeiro dia dos namorados. Por incrível que pareça, o dia dos namorados é no dia 12 de junho e o meu aniversário é no dia 13 de junho. Então a gente decidiu que nós iríamos fazer uma comemoração só. E tem um restaurante na minha cidade específico que eu sempre tive muita vontade de ir, de conhecer e tal. Tem uma culinária maravilhosa. Mas eu nunca tinha ido por questões financeiras. Era um restaurante um pouco mais caro e tal. E eu nunca tinha me dado esse luxo de ir até lá. E como meu namorado sabia que eu queria muito ir lá, ele falou, não, nós vamos lá, vamos comemorar o dia dos namorados, é o seu aniversário, nesse lugar que você tanto quer conhecer e tal. Falou pra eu não me preocupar com relação ao pagamento e tudo. Eu falei, ah, beleza, eu tava super feliz, gente, porque eu ia no restaurante que eu tanto queria conhecer há muito tempo. Chegou no dia dos namorados e tal, eu tava na casa dele, tava me arrumando e tudo. E na hora de sair, a mãe dele se fazendo de sonsa, né, porque ela sabia exatamente que dia era aquele. Virou pra gente e falou assim, ah, onde é que vocês vão? Aí o meu namorado falou assim, não, a gente tá indo no restaurante tal, hoje é dia dos namorados, amanhã é aniversário dela e a gente vai comemorar. Aí a mãe dele virou pra ele e falou assim, ah, não, me espera que eu vou me arrumar porque eu também vou. Sendo que ele já tinha falado que era pra gente comemorar o dia dos namorados. E ela virou pra ele e falou que era pra gente esperar, que ela ia se arrumar porque ela ia junto. Ela nem sequer perguntou se ela podia ir, ela simplesmente disse que ia. A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia que eu fiquei com o namorado da minha irmã, depois dela ter ficado com o meu. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e a minha irmã, nós nunca fomos muito amigas. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito mal, sabe? A nossa diferença de idade era de apenas 2 anos. Mas as nossas personalidades eram completamente opostas. Então isso fazia com que a gente não se desse bem. E a minha irmã sempre foi o tipo de pessoa oferecida, sabe? Que dava em cima de todo mundo e aquilo me incomodava muito porque era algo totalmente diferente do que eu sou. Enfim, eu comecei a namorar e a minha irmã estava solteira. Tava ali namorando por mais ou menos 1 ano, quando eu descobri que o meu namorado e a minha irmã estavam tendo um caso. E eu descobri isso após ter pego o celular dele, quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. Óbvio que eu fiz o maior escândalo com ele, foi a maior confusão, gritaria e tal. E ele veio com aquela história de que foi ela que deu em cima de mim, não sei o quê, e de fato eu olhei todas as mensagens, porque ele achando que me provando que foi ela que deu em cima dele, eu ia perdoar, né? Mas eu acabei vendo todas as mensagens que ele me mostrou. No início foi ela que começou a mandar mensagem pra ele, a dar em cima, a falar pra ficar com ela, que isso, que aquilo. Mas não muda o fato de que ele me traiu do mesmo jeito. Então eu terminei com ele, eu não perdoei, mas eu também fiquei com muita raiva dela pelo fato dela não ter me respeitado também. Aquilo abalou ainda mais a nossa relação. Era um inferno dentro de casa. Os nossos pais queriam que a gente se entendesse, né? Porque para os pais, ver as suas 2 filhas brigando é um sofrimento, né? Mas enfim, a gente brigou muito feio e tipo, a gente morava na mesma casa, mas a gente não trocava uma palavra sequer. E detalhe, ela abria a boca pra dizer que o meu namorado tinha me trocado pra ficar com ela, que ela era mais bonita do que eu, que ela não se arrependia porque isso mostrava que ela era melhor do que eu. Enfim, gente, só essas coisinhas aí que vocês podem imaginar. Eu ignorava a todo custo porque pra mim nem valia mais a pena.
Passou mais ou menos uns 6 meses que eu tinha terminado meu namoro, a minha irmã apareceu namorando. Quando ele ia na minha casa, a gente se cumprimentava assim, muito superficial, a gente não tinha muito contato, eu não tratava ele mal, até porque eu não tinha nenhum problema contra ele. Ele namorava minha irmã e meu problema era com ela, mas ele sempre foi educado comigo e eu sempre fui educada com ele. Só que não demorou muito pra eu começar a perceber que ele ficava me olhando, que ele ficava me encarando. E pra em alguns momentos em que a gente acabava ficando sozinhos, às vezes na sala ou na cozinha, ele falava algumas coisas que dava a entender que ele tava dando em cima de mim. Então eu pensei na minha cabeça, né? Quer dizer que o namorado da minha irmã pilantra tá querendo ficar comigo? Tendo que alguns meses atrás ela deu em cima e ficou com o meu namorado. E parece uma boa pegadinha do destino, né? Parte 2. Tipo assim, tanto ele quanto a minha irmã, eles não tinham conversas no celular, porque obviamente eles apagavam pra não correr o risco de serem pegos. Mas o meu pai simplesmente tinha um pendrive onde tinha várias e várias fotos deles dois em momentos íntimos, sabe? Fotos deles dois em motel, na cama da minha mãe. Eu acho, né, que ele guardou todas essas fotos justamente para que se um dia descobrissem, não tentassem falar que ele estava assediando ela ou coisa do tipo, como a gente logo pensou de início, né? Então ele mostrou tudo para minha mãe. E aí, depois de mostrar e provar que ele não era o que eles estavam pensando, mas achando que ela ia perdoar, gente, não sei nem o que passou na cabeça dele. A minha mãe falou, ok, né? E não vamos te denunciar, porque, né? Ela quis, foi consentimento dela. E depois ela confessou também. Mas a minha mãe expulsou ele da nossa casa. Óbvio. E também expulsou a minha irmã. A minha mãe não conseguiu perdoar ela pela tamanha traição. E nem eu consegui perdoar ela e nem o meu pai por todo o sofrimento que eles causaram na minha irmã. Porque, de verdade, a minha mãe ficou muito mal. Ela não merecia isso de jeito nenhum. Vocês acham que a minha irmã se arrependeu do que ela fez? Nem um pouco. Ela não se deu nenhum trabalho de pedir desculpa pra minha mãe ou tentar voltar pra casa, nem nada. Ela simplesmente foi embora do dia que a mãe mandou ela ir e ela não voltou mais. Tipo, ela não tentou ligar pra mamãe, não tentou pedir desculpa, nada do tipo. Ela simplesmente foi viver com o meu pai. Simplesmente. Tipo assim, a minha mãe descobriu essa traição ano passado e já faz um ano que eles estão morando juntos e assumiram um relacionamento. Se você me perguntasse se a minha irmã realmente ama o meu pai, não sei. Às vezes eu até acho que sim, sabe? Porque meu pai não é um cara de dinheiro. Então, tipo, eu não entendo que outros interesses ela poderia ter se realmente ela não gostasse dele. Não sei. Enfim, eles vivem a vida deles pra lá e a gente vive a nossa aqui. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Oi. Com a cara de choro mesmo, porque hoje eu estou muito triste. Pra quem me acompanhava na minha conta de histórias, né? Histórias da Jo e tal, estávamos com quase 1 milhão de seguidores. Mas infelizmente a minha conta acabou de ser banida. Já tentei entrar em contato com o suporte. Tô vendo se me dão alguma resposta, se eu consigo recuperar ou não. Mas por enquanto vou estar nessa daqui. Vou esperar uns 2, 3, sei lá, 5 dias pra ver se eu consigo recuperar. Se eu não conseguir, vou ter que começar de novo nessa conta aqui, né? A história de hoje é sobre como a minha mãe destruiu toda a minha vida e a do meu pai porque ela me trocou pelo meu padrasto. Ei, fica aí que tem história nova. Desde que a minha mãe começou a se relacionar com meu padrasto, a gente nunca se deu bem. E não é porque, tipo, eu não queria aceitar que a minha mãe tava namorando outra pessoa, que não tava mais com meu pai e tal. Não, já fazia muito tempo, inclusive, que a gente tinha se divorciado, mas é porque ele realmente era uma pessoa muito ruim. Ele gritava com a minha mãe, gritava comigo, às vezes ele ameaçava minha mãe, me ameaçava, ele bebia muito. Então, assim, era uma pessoa extremamente insuportável. Nessa época eu era, tipo, adolescente, sabe? Então eu não podia reclamar de nada, que tudo eu tava errado. Teve um dia em que ele tava bebendo, sabe? Tava, tipo, caindo de porre em casa e tal. E ele chegou em casa caindo de bêbado e tal, e foi pra dentro do quarto. E nisso o telefone dele ficou na sala. E aí eu peguei o telefone dele e ia levar pra dentro do quarto, que ele sempre deixava lá. Só que aí, tipo, quando eu olhei o telefone, tinha uma notificação de uma mensagem. E era a mensagem da ex-mulher dele, respondendo, né, uma pergunta que ele tinha feito. Quando eu abri, eu achei, tipo, estranho, sabe? Ele não tinha contato, supostamente não tinha contato com a ex-mulher dele. Abri a mensagem e vi, tipo, ele se declarando pra ela, dizendo que amava ela, que tava com saudade, que queria voltar e tal. E a mulher lá, ó, tipo, querendo despachar, e ele perturbando a vida da mulher. Aí eu fiquei, tipo, chateadíssima com aquilo, porque eu não podia reclamar de nada, porque eu não podia falar nada dele que a minha mãe não gostava, sabe? E no final de tudo ele ainda tava traindo ela, então, tipo, eu fiquei muito mal quando eu vi tudo aquilo. Quando a minha mãe chegou em casa, o que foi que eu fiz? Eu caí na besteira de contar pra ela o que eu tinha visto. Falei pra ela que ele tava de conversa com a ex-mulher dele, que não era só com ela, porque ele conversava com outras mulheres que tinham no WhatsApp dele. Enfim, falei um monte de coisa, falei tudo que eu tinha visto. Ela escutou tudo, tipo, bem atentamente, sabe? E aí, tipo, eu falava pra ela chorando, sabe?
E aí, no final de tudo, ela pegou e falou que tudo bem, que era pra eu pegar as minhas coisas e ir pra casa da minha tia. Aí eu peguei e falei, mas por que que eu vou pra lá e tal? E a minha mãe falou, não, porque é o seguinte, eu vou me separar do teu padrasto. Só que como ele é uma pessoa muito agressiva, muito violenta, eu não quero que tu esteja aqui nesse momento, porque eu sei que a gente vai ter uma briga muito feia. E eu não quero que tu presencie isso. Aí eu entendi, né? E tipo, cara, eu tava aliviado, tava dando graças a Deus que ela ia se separar dele. Mas fiz o que ela mandou, né? Arrumei minhas coisas e fui pra casa da minha tia pra que eu não tivesse que presenciar ali a briga que eles iam ter. Pra dar continuidade na história, eu preciso te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e tá buscando ter a sua independência financeira ou a sua rendinha extra, tem um link aqui na minha bio disponível esperando pra você falar direto com a minha amiga Ana. Ela fornece um treinamento muito bom pra quem quer trabalhar de casa ou de qualquer lugar que você tiver. Basta apenas você ter a internet e o seu celular. Então é uma ótima oportunidade pra quem de repente tá desempregado, ou para quem não pode sair de casa para trabalhar, ou se você realmente só quer fazer sua rendinha extra. Então, não perde tempo, é uma oportunidade única. Entra agora no link da Ana e fala com ela, tá? Garanto pra você que não é golpe. Eu tô sempre dando suporte pra todo mundo. Link tá na bio, é só chamar. E, gente, eu fui pra casa da minha tia, passei, tipo, uns 2 dias lá. Eu falei, meu Deus, essa briga não vai terminar nunca, né? Passei 2 dias na casa da minha tia. A minha mãe ligou pra ela dizendo que eu podia voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa super feliz. Só que quando eu cheguei em casa, quem tava lá? O meu padrasto. Simplesmente tinham se reconciliado e eu tinha saído como a estúpida da história, porque eu já tinha dado graças a Deus que eles estavam se divorciando. Obviamente que eu fui questionar minha mãe, né? E tipo, eu já tava muito nervosa, comecei a brigar e tal. A minha mãe me agarrou pelo braço, me levou pro quarto e falou que eu ia morar com o meu pai, porque eu já tava causando muita confusão dentro de casa. Óbvio que eu fiquei muito triste, comecei a chorar, ela arrumou todas as minhas coisas e me mandou pra casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, contei pra ele tudo que tava acontecendo, tudo que ele tinha feito, a forma como ele tratava minha mãe, como ele me tratava, que ele brigava, ele ameaçava me bater, ele fazia isso, fazia aquilo, ele chegava bêbado em casa, ele era agressivo, violento, contei tudo pro meu pai. O meu pai, no auge da raiva, saiu de casa com um facão, dizendo que ia atrás do meu padrasto, porque ele não ia deixar ele fazer aquilo comigo. Sim, ele ia fazer o que vocês estão pensando nesse exato momento. Parte 2. Eu tô simplesmente sendo obrigada pela minha mãe a pedir desculpa para os meus tios por ter pedido para eles tirarem as crianças dele do meu quarto. Ei, fica aí que tem história nova. Cara, se você nunca passou por uma situação parecida com essa, parabéns, você tem sorte, porque é muito comum passar por esse tipo de situação. Comprei um terreno e comecei a construir uma casinha pra mim. Só que enquanto não fica pronta, eu ainda continuo morando com a minha mãe. E a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa muito família, sabe? Que queria estar perto da família, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, e convida pra casa, vem almoçar, vem jantar e tal. Ela sempre foi muito nesse tipo, sabe? Só que eu nunca fui muito família, sabe? Até porque a minha família, gente, eu vou falar a real pra vocês, são um bando de gente fofoqueira, um bando de gente que fica falando mal dos outros, que vai pra tua casa, come do bom e do melhor e sai de lá falando mal de ti. Eles são nesse nível. Então eu nunca tive esse amor todo. A minha mãe, que Deus me perdoe falar, mas a minha mãe é muito besta pra minha família. Enfim, ela quer continuar, então, a vida é dela, né? Eu também não vou ficar me metendo e dizendo pra minha mãe com quem que ela tem que falar, com quem que ela não tem que falar, quem que ela tem que ficar na casa dela ou não. Beleza. Certo dia, a minha mãe resolveu fazer um churrasco em casa, né? Na nossa casa. Churrasco de domingo e tal, já era muito costume fazer na casa de todo mundo, só que dessa vez aconteceu na nossa casa. Aí, beleza. Eu acabei não participando desse churrasco porque era no domingo. Eu peguei plantão meia-noite, né? De sábado para domingo e largava meu plantão no domingo de meio-dia. Então, até eu terminar o trabalho, pegar a condução, tudo, eu cheguei em casa, já era perto de 2 horas da tarde. E eu tava estourada de cansada. E tava aquela galera toda lá em casa, família, periquito, papai, todo mundo. Mas ok, eu pensei, vou para o meu quarto, vou descansar e pronto. Eles que fiquem lá se matando, eu só quero dormir. Fiquei, cumprimentei todo mundo e tal, não sou mal educada. E fui direto pro meu quarto para tomar banho e tal. Eu já tinha comido no caminho para casa, então só fui para tomar banho e para deitar. Quando eu abri a porta do meu quarto, tinha simplesmente 4 crianças dormindo na minha cama. E aquilo eu já fiquei tipo, puta que pariu. Lá com a minha mãe e falei pra minha mãe que eu queria que os meus tios tirassem os filhos dele do meu quarto porque eu precisava descansar. A minha mãe olhou pra minha cara e falou que ela não ia pedir pra tirar porque eram crianças, precisavam estar dormindo, que não sei o que e tal. Eu olhei pra ela e falei, bom, primeiro que eles não tinham nem que estar aqui, né? Porque lugar de criança, de bebê, não é churrasco de família, me desculpa. A mãe falou que ela não ia pedir, que era pra me parar de frescura, que era pra me deitar lá no quarto dela. Ou seja, eu tinha que dormir no quarto da minha mãe pra não tirar as crianças do meu quarto, da minha cama, do meu conforto.
Falei não, como eu já estava estressada, né, por causa do cansaço, fui lá com os meus tios e falei, olha, eu quero dormir, dá pra vocês tirarem as crianças de vocês do meu quarto? Minha tia, que é a mais sem noção de todas, olhou pra mim e falou assim, mas são só crianças, não sei o quê, não tô nem te atrapalhando e tal. Falei, tô me atrapalhando sim, que eu quero dormir, vocês enfiaram as crianças de vocês na minha cama. Faz o favor de tirar. Eu já tava com muito estresse, já tava com muita raiva, então, ó... Tava nem aí, fui lá e falei, tira a criança de vocês da minha cama. Porque, gente, era todo tempo essa palhaçada na casa dos outros. Todo tempo. Aí a minha tia veio e me chamou de mal educada porque eu tava pedindo pra tirar as crianças da minha cama. Eu falei pra ela que se eu era mal educada, ela era sem noção, porque ela tava vendo que eu tinha acabado de chegar em casa de um plantão de 12 horas, que eu queria dormir e eu não podia dormir porque a filha dela tava na minha cama. Aí a minha tia foi e tirou. Só que ela tirou, ficou com raiva e foi embora. Os meus outros tios foram, tiraram as crianças da minha cama e foram embora com raiva. Aí a minha mãe veio pro meu lado querer brigar comigo porque eu tinha pedido pra eles tirarem as crianças da minha cama. Eu falei, por que tu não deitou na minha cama? Eu falei, por que tu não botou eles na tua cama? Aí a minha mãe virou pra mim e simplesmente falou que ela não via a hora da minha casa ficar pronta pra eu ir embora de lá. Só porque eu pedi a minha cama pra deitar. Cara, quando ela fez isso, foi uma facada que me deram, sabe? Ver a minha mãe falando que ela não via a hora de eu ir embora, só porque eu queria dormir, só porque eu queria descansar, só porque eu queria o meu quarto e a minha cama. Aí eu não falei nada, né? Eu engoli aquilo no seco, mas na hora os meus olhos começaram a encher de lágrimas. Peguei, fui pro meu quarto, não consegui nem dormir, comecei a ficar com a cabeça muito inquieta, fiquei muito agitada com aquela situação. E os meus tios lá, ó, metendo pau em mim no grupo da família, porque eu não tava no grupo da família. Como eu falei pra vocês, eu não gosto nem de ter contato com esse povo. Eu não tava no grupo da família, mas eu tinha uma prima minha, que era muito minha amiga, que estava nesse grupo, e ela tava me mandando todos os prints, todas as mensagens, tudo tava falando de mim. Gente, eles estavam metendo pau em mim, me chamando de mal educada, me chamando disso, me chamando daquilo, dizendo que eu não tinha consideração com eles, que eu não tinha consideração com as crianças, que não sei o quê, era uma péssima pessoa e tal. Estavam, ó, me xingando do que tudo que vocês podem imaginar. Minha mãe lá no grupo pedindo desculpa por mim. Pedindo desculpa no meu nome. Falei, louca, eu nem vou pedir desculpa que já tu tá pedindo já. Nisso, ela veio no meu quarto e começou a falar que era pra eu pedir desculpa pros meus tios, porque eu tinha sido mal educada, porque eu tinha sido isso, porque eu tinha sido aquilo. E eu falei pra minha mãe que eu não ia pedir desculpa, porque o que eu tava pedindo era meu, era minha cama, era meu quarto, eu não tava exigindo nada demais. Ela tinha que entender que eu tava acordada desde, de meia-noite até meio-dia, eu precisava descansar. E aí a gente começou a discutir, né? Porque ela queria que eu fizesse uma coisa, eu falei que eu não ia fazer e eu não fiz. Só que no meio da discussão ela voltou a dizer que ela não via a hora de eu ir embora de lá. Aí eu peguei, não aguentei, falei pra ela que ela não precisava nem esperar a minha casa ficar pronta. Comecei a arrumar todas as minhas coisas e fui pra casa do meu namorado. Cheguei lá, eu desabei em choro, né? Porque eu fiquei, muito arrasada que a minha mãe tinha me falado aquelas coisas só porque eu tinha tirado pessoas do meu quarto. Desabei em choro, né? Aí eu passei uma semana sem falar com a minha mãe. Nessa uma semana ela veio atrás de mim pedindo pra eu voltar pra casa e eu falei que eu não ia voltar. Que eu ia ficar morando lá com o meu namorado até a minha casa ficar pronta. E o meu namorado, graças a Deus, sempre foi um anjo comigo, sempre me apoiou, me ajudou em tudo. Ele foi o primeiro a dizer que eu não ia voltar pra casa da minha mãe, que era pra eu ficar lá com ele até a minha casa ficar pronta. E foi o que eu fiz. Eu voltei a falar com a minha mãe, obviamente, né? Porque essa foi uma situação que, ao meu ver, não era algo suficiente para eu nunca mais falar com a minha mãe, mas eu não voltei a morar com ela. E com a minha família, que eu não voltei a falar. Com os meus tios e tal, não voltei a falar. E nem quero, não quero nem contato. Hoje em dia, de vez em quando, a minha mãe ainda joga assim um chavequinho pra mim, uma conversinha e tal, pra ver se eu volto a falar com eles, mas eu falei que não vou voltar, que eu não faço nem questão, e que se alguém tem que me pedir desculpas, são eles e não eu. Aí ela fica com raiva e tal, começa a querer brigar, eu já nem dou mais confiança, vou embora e a gente vai se virando desse jeito. Mas agora, sério, me digam aí, eu tô errada em ter tirado essas crianças do meu quarto no momento em que eu precisava descansar? Porque de tanto meterem na minha cabeça, eu tô começando a achar que eu tô errada. Enfim, comentem a opinião de vocês. Pensando de que forma eu começo esse vídeo sem a plataforma banir ele, porque é um assunto muito polêmico. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sou casada com meu marido já tem 10 anos. E o negócio é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito aberta sexualmente falando, digamos assim. Eu não tenho esse negócio de tabu, eu não gosto de falar disso, não gosto de falar daquilo, não tenho vergonha disso aqui. Não, sempre falei mesmo. E eu também sempre fui o tipo de pessoa que pensava assim, se não tem cão, caça com gato. Se é que vocês me entendem, né? Se eu não tenho parceiro, eu posso me satisfazer sozinha. Eu nunca tive problema em falar isso. Pra mim, você se satisfazer sozinha é a coisa mais normal do mundo, mais natural.
Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu já tô casada há 10 anos. E no início do relacionamento era fogo aqui, fogo ali, faz aqui, faz ali e tal. Mas depois de um tempo o relacionamento acaba se desgastando. Isso é muito normal, é muito natural. Qualquer relacionamento acontece isso. Então assim, não era sempre que eu e meu marido estávamos dispostos a ficar juntos, a fazer as coisas e tal. Então muitas vezes, enquanto eu estava sozinha, que eu ficava com vontade, eu ia lá e ia fazer as minhas coisas ali sozinha. Só que o meu marido acabou me pegando uma vez fazendo isso. Tipo assim, ele chegou em casa, chegou mais cedo, e eu não escutei nada. Eu tava tão interdita ali naquele meu momento que eu não escutei porta, não escutei absolutamente nada. E ele me pegou naquele momento, eu lá fazendo as coisas sozinha. Mas antes de eu te contar como é que foi esse babado todo, esse rolo todo, eu quero te dar um recadinho muito importante. Início de ano tá aí, e eu sei que tem muita gente precisando de um extra nesse início de ano, né? Dezembro a gente gasta pra caramba. Então, se você tá precisando ter uma rendinha extra, ou de repente tá desempregado, precisa adquirir independência financeira, entra agora no link da minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela tem um treinamento muito bom pra quem quer aprender a trabalhar com a internet e também trabalhar com grandes marcas como a Shopee e o Magalu. Não perde tempo. Se você se interessou, entra agora no link da minha bio e fala com a minha amiga Ana, que é um treinamento super seguro, tá? Chama ela lá agora que ela tá esperando. Gente, quando ele viu o que eu tava fazendo, o meu marido fez um total escândalo. Eu e meu marido estamos sendo acusados de ter causado o falecimento da minha sogra, a mãe dele. Ei, fica aí com a história nova. Bom, eu e meu marido nos conhecemos no trabalho. Ele com 38 e eu com 20. Sim, o meu marido é 18 anos mais velho do que eu. No início foi meio que um sustinho, assim, tanto pra minha família quanto pra família dele, né? A nossa diferença de idade. Mas logo todo mundo aceitou e tava tranquilo. A mãe dele gostava muito de mim no início do nosso relacionamento. Ela me tratava muito bem, ela era educada e tal. Ela era um amor de pessoa, pensei eu, né? Caramba, dei sorte com uma sogra boa. E eu dormia, tipo, direto na casa deles e tal. Eu ajudava ela com os serviços domésticos, era muito tranquilo. Eu e ele acabamos tendo um pequeno término, sabe? E nesse término ele acabou voltando com a ex dele e tal. E eu fui curtir a minha vida. Tipo, não deu certo, não deu certo. Só que depois de um mês ali, mais ou menos, que a gente tinha terminado, veio uns enjoos, a menstruação e tal, descobri que estava grávida dele. Daí eu fui e contei pra ele, né, que eu tava grávida e tal. E essa ex-namorada dele, quando descobriu da minha gravidez, meio que causou um transtorno no relacionamento deles dois, tá? Sabe? Ela brigava, ela surtava com ciúmes e tal, e ela acabou terminando. E quando eles terminaram, nós resolvemos voltar e tentar novamente, até porque a gente queria, de alguma forma, ver se a gente dava certo e dar uma família estável pro nosso filho. Aí eu também comecei a passar muito tempo na casa dele, né? E foi aí que começou o inferno da minha relação com a minha sogra. Porque como a gente passou esse tempo separados, né? Ela começou a jogar piadinhas, dizendo que o filho não era dele, que o filho podia ser de qualquer outra pessoa e não sei o quê. Foi a partir desse momento que o nosso relacionamento começou a desandar, sabe? Tipo, às vezes quando eu dormia lá, que às vezes eu levantava um pouquinho mais tarde, eu ficava extremamente indisposta. Gente, a minha gravidez foi uma gravidez assim, que horrível, sabe? Então eu ficava muito indisposta, às vezes eu levantava um pouquinho mais tarde e ela jogava piadinha, chavequinho pra mim, enfim, ela fazia de tudo pra me provocar. E como eu tava dentro da casa dela, né, eu ficava tipo, vou calar a minha boca. Mas antes de eu te falar o babado que foi toda essa confusão, eu preciso te dar um recadinho muito importante, gente. Eu preciso compartilhar com você, na verdade, uma dica de ouro. Eu descobri recentemente um aplicativo secreto que tem vários jogos muito divertidos. E enquanto você joga esses jogos, você consegue, ó, tirar um negocinho extra, sabe? Então, assim, dá tempo de você passar o final de ano com um negocinho ali a mais no bolso, sabe? Pra fazer uma grande festa. Então, se você ficou interessado e você quer descobrir aí mais sobre esses jogos, esse aplicativo secreto, eu deixei o link dele aqui na minha bio pra quem tiver interesse, tá? Vai lá agora. Lembrando que quem tiver problemas pra acessar o aplicativo é só me chamar na rede vizinha que eu envio o link certinho pra você. E aí, mesmo muito cansada, muito indisposta, eu comecei a ajudar ela nos afazeres de casa pra que justamente ela não tivesse o que falar, pra que ela não tivesse que reclamar e tal. Então eu passei a ajudar muito ela. E aí, às vezes, o meu namorado, que agora era marido, me via muito cansada e ele tentava me ajudar. E ela achava um absurdo ele me ajudar. Ela dizia que era serviço de mulher, que aquilo era um absurdo, que eu tinha que dar conta, porque quando foi ela não precisava da ajuda dos outros, não sei o quê. Enfim, pra ela era um absurdo. Até que chegou um dia em que ela me pegou no auge do meu estresse, ela resolveu jogar esses chavequinhos pra cima de mim de novo. Eu não aguentei e bati boca com ela. E aí eu peguei, arrumei todas as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe, que eu não aguentei ficar lá. O meu marido, vendo toda aquela situação, disse que não ia dar certo mesmo a gente morar com ela. Então ele resolveu alugar uma casinha pra que nós pudéssemos morar só nós dois e o nosso filho. Assim, ele ligava pra ela todos os dias, né, pra saber como é que ela tá, pra dar notícias e tudo. E ele sempre também ia visitar
ela, né? Só que toda vez que ele ia visitar, ela tentava fazer a cabeça dele pra ele voltar pra dentro de casa, que ela sentia muita falta, que não sei o que e tal. E ela fez a cabeça de toda a família contra mim, dizendo que eu tinha botado ele contra ela, que eu tinha tomado o filho dela, não sei o que e tal, enfim. Um desses dias aí de costume, ele saiu pra visitar ela de manhã, passou o dia todo com ela. Quando ele chegou em casa, ele se sentou pra jantar. Nisso que ele se sentou pra jantar, ele recebeu uma ligação dizendo que a mãe dele tinha passado muito mal e infelizmente tinha falecido. Mas adivinha só o que a família começou a falar? Que ela faleceu de desgosto porque eu tirei o filho dela da casa dela. Gente, eu não consegui disfarçar a cara de que eu fiz na hora, sabe? Eu não consegui disfarçar. Eu fiquei muito nervosa. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia fazer nada. E ele já sabia que era eu. Ele já sabia porque o namorado já tinha me falado que já tinha mostrado foto de mim pra família dele. Todo mundo tinha dito que eu era muito bonita e tal. E o pai dele falava que tava ansioso pra me conhecer. Ele não tem noção do perigo, ele ainda é louco ainda. E eu fiquei nervosa. E tipo assim, além de eu descobrir que ele era pai do meu namorado, né? Também acabei de me tocar que naquele momento eu tinha sido amante dele, que ele tinha traído a esposa dele, que agora era minha sogra comigo. Então, gente, eu fiquei nervosa num nível que vocês não imaginam. E ainda teve uma hora que meu namorado falou assim: o meu pai falou que te conhece da faculdade. Eu dei um pulo da mesa. Quê? Como assim que ele me conhece? Aí o pai dele pegou e falou assim: eu falei pro meu filho que você é minha aluna na faculdade e tal. Aí eu, tá. Aí virei pro meu namorado: poxa, você nem me falou que ele era meu professor e tal. Aí meu namorado falou assim: não, eu não te falei que era pra te não ficar nervosa, não ser estranho e tal. Eu digo: não é nada estranho. De qualquer forma, eu fiquei nervosa pra caramba a noite toda e não conseguia disfarçar e tal. Eu realmente não tava conseguindo disfarçar. Até que eu recebo uma mensagem, né, do meu professor, / meu ex-peguete, / meu sogro, falando que era pra eu me controlar, pra eu disfarçar, pra gente esquecer o que tinha acontecido entre nós e apenas fingir que nada nunca tinha acontecido, que a gente se conhecia da faculdade, que ele era meu professor e só. Aí a minha vontade foi de falar, né? Se tu tivesse me avisado hoje, tinha me ajudado muito a controlar essa situação, mas tu esperou, né? Eu chegar aqui. Enfim, gente, tentei seguir normal com o nosso relacionamento, né? Tipo, era muito estranho pra mim estar na casa deles. Mas eu tinha que seguir com a vida, né? Só que nosso relacionamento acabou não durando muito. A gente passou acho que uns 3 meses juntos só. Porque não demorou muito pra descobrir que assim como o pai, ele não valia nem o chão que pisava, né? Eu descobri que ele tava me traindo com outras pessoas e tal, e eu resolvi terminar. Mas eu juro pra vocês que no meio da briga me deu vontade de jogar na cara dele que a família perfeita, que ele tanto amava, que ele idolatrava, não passava de uma mentira. Mas daí eu pensei, né? Cara, todo mundo da faculdade sabe a fama que ele tem. E assim, não é possível que nunca tenha chegado aos ouvidos dela, ou ela nunca tenha pego nada, porque ele não era nem um pouco discreto. Então eu pensei que era melhor eu não falar nada, porque eu ganhava mais, né? Porque era capaz dela botar a culpa em mim ou da sair como errado na história. Aí eu resolvi ficar na minha, né? Calada, que eu ganhava muito mais. E pasmem, depois que eu terminei com o menino, o pai dele, né? Vulgo meu professor, veio atrás de mim pra querer ficar comigo de novo. Eu falei: Deus me livre, eu quero a distância da família de vocês. Depois virou o semestre e ele não continuou mais como meu professor, né? Foi atrás de outras alunas. Gente, olha a barca que eu me meti, a confusão que poderia ter dado. Mas enfim, foi isso. O surto que foi o dia em que a minha melhor amiga descobriu que eu estava tendo um caso com o pai dela. E fica aí que tem história nova. Bom, eu e essa minha amiga, a gente se conhece desde a adolescência. A gente estudou juntas o ensino médio e tudo. Quando essa história aconteceu, nós estávamos com 25 anos e continuávamos sendo as melhores amigas de sempre. Logo, eu já conhecia a família dela há muitos anos, ela já conhecia a minha família há muitos anos. E eu sempre tive uma quedinha pelo pai dela, sabe? Eu achava ele muito bonito e tal, mas eu nunca dei em cima dele, eu nunca fiz absolutamente nada. Pelo contrário, eu respeitava muito ela, respeitava a mãe dela, porque ele era casado. Tinha aquela paixonite de adolescente, sabe? Eu nunca dei em cima dele, ele nunca deu em cima de mim, a gente sempre se tratou com muito respeito. Que há um tempo atrás, ele acabou se divorciando da mãe dela, né? E eles se divorciaram de uma forma muito amigável, sabe? Eles realmente decidiram se separar porque eles não se viam mais como casal, não houve traição, não houve briga, não houve absolutamente nada. Tanto que quando eles se separaram, eles viraram amigos. Então, de fato, foi uma separação assim muito tranquila. E nessa época eu já tinha passado por outros namorados e tudo, mas eu estava solteira. Mas aquela paixonite que eu tinha pelo pai dela sempre ficou aqui dentro, sabe? Apesar de eu não falar e não fazer nada, ela sempre tava aqui dentro. Eu nunca falei pra minha amiga, óbvio, né? Porque eu tinha maior vergonha de contar isso pra ela. Mas enfim, a minha amiga sempre foi de fazer muitas resenhas na casa dela, né? Muitas festinhas e tal, chamar os amigos pra beber e tudo. Em uma dessas, o pai dela estava em casa, ele não se misturava muito. Ele ia lá, ele bebia um pouquinho, conversava um pouco, depois ele ia pro quarto dele. Porque a minha amiga ficou morando junto com o pai dela. Só que uma dessas resenhas, eu tava muito na cozinha, eu tava fazendo várias coisas, e ele
ficou lá um bom tempo conversando comigo. E a gente passou horas lá conversando. Horas, literalmente. Todo mundo lá fora, na área da piscina, curtindo, bebendo. E eu e ele lá na parte da cozinha conversando. A minha amiga até então, naquele momento, não viu maldade nenhuma. Afinal, a gente já se conhecia há muitos anos. Então, eu tá lá conversando com o pai dela, pra ela não foi absolutamente nada. Mas foi quando eu comecei a perceber que ele já estava me olhando de um jeito diferente. Ah, antes de eu continuar a história, se você tá precisando adquirir a sua rendinha extra ou ter sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio. A minha amiga Ana te ensina a trabalhar de casa ganhando 7 dias por semana. Tendo apenas a internet e muita força de vontade, porque é um trabalho, tá? Então, se é um trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não perde tempo. É uma oportunidade única. Acessa agora o link que tá na bio e fala com ela. E eu já tava ficando muito nervosa, né? Eu já tava tipo, ai meu Deus, ele tá me olhando diferente. Será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando? Tô criando expectativas numa coisa que não existe? Enfim, ao mesmo tempo que eu tava criando muita esperança, eu também ficava muito na minha cabeça que aquilo eu tava imaginando, que não tinha como. Até que ele chegou perto de mim e falou que eu estava muito linda naquela noite. Nessa hora, gente, as borboletas do meu estômago começaram ali a se mexer, de uma forma que vocês já conhecem. E ele mesmo veio e me deu um beijo ali, tipo, no meio da cozinha. Não tava nem aí pra ninguém. Só que a minha amiga entrou na cozinha nessa mesma hora e viu a gente se beijando. Parte 2. Se eu não tivesse respeito pelas pessoas que me mandam as suas histórias, eu ia simplesmente jogar aqui os prints e evitar esse tipo de comentário super idiota e super desrespeitoso com o meu trabalho. Mas eu tenho o print da dona dessa história pra mostrar pra vocês. Eu aqui consegui cobrir a foto dela com o nome, mas até ela fala ali no início, ó, a história é grande, mas você pode resumir nas partes que você achar melhor e tal. Agradeci por mandar a história, ela disse de nada. E ontem, depois que ela viu o resultado da história, ela me mandou essa mensagem aqui, ó. Jô do céu, você é simplesmente perfeita pra contar histórias. Tem coisas que eu nem te contei e você simplesmente adivinhou. Parabéns que dou. E aqui eu agradeci pela confiança por ela ter me mandado a história dela. Como vocês podem ver, ó, essa já é uma conversa do final de semana. Tipo, se eu quisesse, de repente, inventar, né, que existe uma dona da história, não ia ter dados pra comprovar pra você. Eu tinha ouvido falar em mãe que fica com o namorado da filha, né? Mas agora em nora, que troca o marido pra ficar com a sogra, é a primeira vez. Essa história aconteceu com meu irmão e já faz muitos anos. Ela é tão absurda que eu resolvi trazer pra vocês. Minha mãe e o meu pai, eles eram pessoas extremamente conservadoras, sabe? Eles vieram de uma família que era muito conservadora, que era muito machista, que era uma mistura de tudo isso, sabe? Então os meus avós, eles eram muito racistas, eles eram muito homofóbicos e logo eles criaram os meus pais para serem iguais. Meu pai e a minha mãe viviam falando que jamais iam aceitar se eu ou meu irmão fôssemos homossexuais. De fato, nós não somos, mas nós vivíamos escutando isso, né? Enfim, o meu irmão começou a namorar com essa moça e ela sempre contou pra ele sempre soube que ela era bi, né? Que ela era bissexual, mas pra ele não era um problema. Porém, ele sempre pediu pra que ela não contasse para os nossos pais, porque eles eram muito preconceituosos e tal. E ela concordou em não contar. E ela conheceu a minha mãe, né, sogra dela, e elas se deram muito bem. Agora vocês imaginam, né, é o sonho dos homens e das mulheres também que o seu parceiro e sua companheira se deem bem com seus pais, que tenham uma relação boa. Então elas duas se deram muito bem. E o meu irmão estava super feliz justamente pelo fato delas gostarem muito uma da outra. Um chamego aqui, um chamego ali, que, gente, às vezes até eu ficava com ciúme, sabe? Porque eu falava que a minha mãe gostava mais da minha cunhada do que de mim, porque ela tratava muito ela como filha, sabe? E dava tudo, fazia tudo pra ela e tal. O meu irmão achava o máximo, eu ficava com ciúmes, né? Mas enfim, era besteira minha, né? Coisa de filho e tal, adolescente com ciúmes da cunhada. Mas beleza. Até que o meu irmão começou a desconfiar que a minha cunhada estava traindo ele, que estava com outra pessoa. Porque ele falou que ela tinha se distanciado muito dele, que ela estava tratando ele de forma estranha, que não deixava mais o celular aberto perto dele, que estava dando desculpa aqui, desculpa ali, para encontrar com ele. Enfim, ele começou a desconfiar que ela estava com outra pessoa, porque ela tinha mudado muito. Como ela vivia saindo com a minha mãe, aonde que ele ia desconfiar que a amante dela fosse a minha mãe? Pelo contrário, ele confiava muito nelas duas juntas, né? Então, como elas saíam direto, foi um pouco mais difícil de descobrir aí essa infidelidade. Até que a minha cunhada foi e terminou o relacionamento dela com o meu irmão. E quando ele questionou ela, perguntando por que ela estava fazendo aquilo, ela disse que estava apaixonada por outra pessoa. E aí ele perguntou por quem e ela não quis dizer quem era, apenas disse que era por outra mulher. Ele ficou muito arrasado, né? Claro, mas ele aceitou o fim do relacionamento, até porque o que ele poderia fazer naquela altura além de aceitar, né?
Então ele aceitou e eles terminaram. Com o passar do tempo, a minha mãe foi ficando também cada vez mais estranha. E aí foi o momento do meu pai desconfiar que ela estava traindo ele. Então meu pai começou a investigar ela, começou a contratar pessoas para seguir ela, para ver por onde ela andava, o que estava fazendo. Até que um dia o meu pai pegou a minha mãe entrando no motel com a minha ex-cunhada. Acho que eu nem preciso explicar pra vocês o que estava acontecendo ali, né? Parte 2. Por que eu não conto todas as histórias que me mandam? Tem muita gente que me acompanha aqui desde o meu perfil antigo que foi banido, né? E eu sei que tem muita gente que se questiona porque tem muitas histórias que me mandam que eu nunca contei aqui. E eu sei porque diariamente eu recebo essa pergunta no meu Instagram. Quando é que você vai contar a minha história? Quando é que você vai contar a minha história? E vamos lá, alguns motivos pelo qual eu não conto algumas histórias. O primeiro deles é histórias muito curtas. Tem pessoas que me mandam relatos que são, assim, minúsculos. Eu não consigo nem montar uma parte 1 sequer. E vocês sabem que eu gosto de dividir meus vídeos em parte 1 e parte 2. Ou quando é parte única, normalmente tem um questionamento, preciso da opinião e tal, mas às vezes tem relato que é muito pequeno e eu não consigo nem formar um vídeo com ele. E a partir disso também a gente pula pra parte de histórias muito longas. Eu não gosto de fazer mais do que 2 partes das histórias, então às vezes vem relatos extremamente longos, que eu não consigo resumir tudo aquilo em parte 1 e parte 2. Vai precisar de uma parte 3, 4, 5, 6, e aí não vai ter muita graça por aqui, né? Outro motivo também que me fazem não contar algumas histórias é quando elas vêm com uma determinada situação da onde aquela pessoa se orgulha daquela situação ou que é uma situação que eu sei que é errada. E por que eu não conto? Ah, Joiane, é preconceituosa com a história? Não. Sei que existem pessoas que vão lá deixar sua opinião e pronto, acabou. E tem pessoas que são muito cruéis nos comentários. Então, às vezes, eu deixo de contar a história das outras pessoas como uma forma de proteger elas. Porque eu sei que tem pessoas que não medem as palavras e podem deixar comentários horríveis, como é o caso que acontece em muitos aqui. Então, quando são histórias que eu sei que aquela pessoa tá errada, eu evito contar, porque eu sei que as pessoas vão ser cruéis nos comentários. Outro ponto que eu também não conto, gente. No meu perfil antigo, vocês sabem que eu falava sobre qualquer assunto. Sobre qualquer coisa eu falava. Porém, teve muitos vídeos que quando se tratava de sexual, pedofilia, essas coisas que eu contava no meu perfil, o TikTok bania esses vídeos. Então é um assunto que eu infelizmente não posso mais estar trazendo aqui, porque quando eu tento trazer algo do tipo, o TikTok bane meu vídeo. Aparentemente a gente não pode falar sobre isso aqui. Outro ponto que eu também não conto é quando tem histórias muito repetitivas, gente. Eu comecei a ver qual é o tipo de vídeo que vocês aqui gostam. E eu comecei a ver que vocês gostam de histórias muito interessantes, de histórias assim que tem situações engraçadas, situações inusitadas, não coisas que acontecem de fato, assim, no nosso dia a dia e tal. E às vezes tem pessoas que me mandam muitas histórias parecidas. Muitas histórias com situações muito parecidas. Então, se eu ficar o tempo todo trazendo aqui histórias parecidas, histórias da mesma coisa, vai ficar enjoado até pra vocês. Então, eu tô evitando trazer histórias muito comuns, sabe? Atualmente, eu prefiro estar trazendo pra vocês histórias diferentes, situações inusitadas, situações engraçadas, coisas de fato diferentes. E eu tô recebendo muitas histórias, assim, comuns e que muito parecidas, que todo mundo conta a mesma história. Então, isso acaba ficando um pouco chato até pra quem assiste. Então, por esse motivo, eu acabo não trazendo histórias tão comuns, sabe? Eu sei que aqui vocês querem ver coisas diferentes, coisas que fogem do cotidiano de vocês. Então, assim, se você me mandou alguma história que se encaixa em alguma dessas categorias, pode ser um motivo pelo qual eu não contei. Mas não quer dizer que você nunca mais pode me mandar a história, não. Sempre que você viver uma situação diferente, sempre que você tiver uma coisa nova pra me contar, pode mandar, gente. Porque tem pessoas que, por exemplo, já me mandaram 2, 3 histórias que eu não contei, mas que quando mandou a última, eu contei, sabe? Então, não pense que só porque você mandou uma vez eu nunca vou contar. Sempre que você tiver, pode mandar que eu leio. Isso tudo, a minha filha já tinha 17 anos e ela tinha um namorado. E ele nunca gostou do namorado dela. Ele sempre odiou ele. E agora eu entendo o porquê. Eu fiquei muito assustada quando eu vi aquilo. Eu peguei o celular dele, também fui olhar tudo. E lá eu encontrei mais um monte de coisas de padrasto, enteada. E, gente, e as garotas com que ele se envolvia eram todas muito parecidas com a minha filha. Então, assim, obviamente que aquilo ali não estava certo, não estava normal, não tinha nada de correto naquilo. Fiquei um pouco desesperada com aquela situação. Eu conversei com alguns familiares próximos meus e todos falaram que eu tava exagerando, que aquilo não era nada demais. Que não queria dizer que ele era o tipo de pessoa que possivelmente poderia ter feito ou faria alguma coisa com a minha filha. Até hoje eu me pergunto como é que essas pessoas vivem depois de ter me dado um conselho desses. Como era final de ano, eu meio que não queria estragar o Natal, o Ano Novo da família e tal, então eu fiquei apenas observando. Mas jamais deixar a minha filha perto dele. Eu sempre falava pra ela ficar atenta, pra ela não ficar perto e tal. E ela me perguntava por quê, mas eu não queria dizer. Bom, depois que passou aí a época de festividade, eu fui questionar ele. Ele me chamou de louca, disse que eu tinha invadido a privacidade dele, que não era nada daquilo, que não sei o que, não sei o que.
Nos separamos, como de fato ele nunca fez nada com a minha filha, eu não tinha exatamente com o que denunciar ele, sabe? Até porque o tipo de conteúdo que ele assistia não era com crianças, adolescentes e tal. Era só aquele tema, sabe? Mas não era crianças, adolescentes e afins. Então eu não tinha exatamente com o que denunciar ele. Mas eu guardei o computador dele, eu não devolvi. E deixei comigo para caso futuramente eu precisasse de alguma prova. E bom, a gente se separou. Obviamente eu não ia ficar com um homem desse. Tive muito medo pelas minhas filhas e até mesmo pelos nossos filhos, porque, né? Ele mal tem contato com os nossos filhos e eu até agradeço a Deus por isso, mas eu jamais ia permanecer com um homem desse do meu lado. Mas enfim, essa é a minha história.